Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a escola de governo do Ministério Público do Rio. Olá, sejam bem-vindos ao IERBcast, que é o podcast da Escola de Governo do Ministério Público. Eu sou Leandro Navega, promotor de justiça, atual vice-diretor da escola, e no episódio de hoje nós teremos um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E desde já encaminho para o meu colega Sávio a apresentação da nossa ilustre convidada na data de hoje. Olá, Leandro. Nós estamos recebendo aqui uma amiga muito especial, uma profissional de escola de primeira grandeza, que já fez parte do quadro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é a minha amiga, hoje advogada, Lúcia Maria Teixeira Ferreira. Ela é advogada e sócia do Escritório de Advocacia Souto Maior na AGEL, na área de proteção de dados, privacidade e negócios digitais. É procuradora de justiça aposentada do nosso Ministério Público, coordenadora de estudos e pareceres e ações educativas da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ. Lúcia, muito bem-vinda, é um prazer te receber, minha amiga. Eu quero te perguntar, primeiramente, já para você começar esse nosso bate-papo, a respeito da DIN 6649. O que é essa DIN? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu fico muito, muito honrada em estar aqui com o Leandro e Sávio, duas referências no MPRJ, amigos queridos, estão aqui desenvolvendo um trabalho maravilhoso, né, na escola de governo do nosso MPRJ. Sinto-me em casa, tá? Claro, e assim, vamos bater um bate-papo, que é um bate-papo muito tranquilo, e eu acho que é muito bom trocar ideias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E a primeira pergunta, Sávio, ela implica numa discussão que é muito importante para o Brasil, é uma das ações diretas de inconstitucionalidade, acho que mais importantes do último ano e talvez dos últimos anos, né? Porque ela discute o direito fundamental à proteção de dados e à privacidade. Essa DIN 6649 foi proposta pelo Conselho Federal da OAB e ela iniciou, na verdade, teve uma trajetória de quase um ano de trabalho, porque o início de tudo foi um estudo na comissão, né, na minha comissão da OAB-RJ, presidida pela Estela Aranha, e eu fui responsável por esse estudo, por esse parecer. Fizemos uma discussão na comissão e houve a apresentação de um parecer que opinou pelo ingresso dessa ação direta de inconstitucionalidade em face de um decreto do presidente da República. Esse decreto, o número dele é 10.046, de 2019, e ele invade competências legislativas e ele também é inconstitucional por ferir o direito à proteção de dados pessoais, invadir a competência da LGPD, competências da LGPD e, enfim, uma série de aspectos importantes que estão relacionados na inicial. Só para fechar essa questão, foi proposta a ação no final de dezembro, nós estamos num período de recesso, mas o ministro relator já foi distribuída a ação para o ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, e ele já autorizou a entrada de um amicus curiae, que é a Associação Data Privacy Brasil. Então, nós já vamos ter uma petição aí bem robusta de uma associação que tem tido um papel preponderante no Brasil. Então, estamos juntos nessa luta. É essa discussão do decreto, em relação a esse decreto, porque ele cria um super cadastro e que impele, enfim, não determina as finalidades de compartilhamento dos dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, há uma série de dúvidas e questionamentos em relação a inconstitucionalidades apontadas na inicial. E eu tive a honra de assinar essa inicial com Felipe Santa Cruz, Estela Aranha, Danilo Doneda, enfim, Hilton Norberto, um grupo muito, muito bacana de advogados. Lúcia, é muito importante a ação proposta pela OAB e acho bastante interessante que a gente consiga, os nossos ouvintes conseguirem entender qual é a importância do Ministério Público na LGPD. O que o Ministério Público pode auxiliar a população na proteção dos seus dados pessoais? Essa pergunta é muito importante, Leandro. Em relação aos temas da DIN, eu acho que era até importante divulgar aqui, não é para fazer propaganda, mas o parecer
que eu elaborei, no caso aprovado pela OAB-RJ, ele foi publicado, tá? Na nossa revista, a revista do MPRJ, número 75. Então, ali você tem todos os tópicos, todos os argumentos principais, tá? Só que tem uma diferença. Quando eu fiz o parecer, nós ainda não tínhamos a decisão do Supremo, a decisão histórica de maio, 7 de maio, que foi a decisão que reconheceu o direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais e também a autodeterminação informativa. Isso muda tudo, tá, gente? Naquela época que eu construí o parecer, a gente ainda não tinha essa decisão. E, enfim, esse direito ele não está expresso na Constituição, tá? O que a gente tem expresso na Constituição é a privacidade. E o paradigma anterior do Supremo, jurisprudencial, era oposto. Ele defendia o sigilo do dado, a privacidade, enfim, mas não o dado em si, por exemplo, um dado cadastral exposto publicamente. Então, hoje, o Supremo reconheceu, assim como nós temos na União Europeia, o reconhecimento desse direito, e essa decisão se equipara à decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 1983, que é também um marco, né? Então, na verdade, voltando então à sua pergunta, porque eu tive que fazer esse gancho, Leandro, é um direito fundamental. E aí entra o papel do MP. A defesa e a tutela coletiva de um direito fundamental. Um direito que hoje tem status constitucional e tem como um dos seus atores, como a OAB, o Conselho Federal da OAB, está lá legitimada para propor ação direta de constitucionalidade, o MP federal, enfim, os MPs estaduais para ações civis públicas. Então, você tem a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aí você tem um campo, né, de atuação gigantesco. Agora, o outro lado, se vocês quiserem fazer alguma colocação, seria o lado interno do MP se adequar a LGPD, estar compliant com a LGPD, porque todas as organizações públicas e privadas vão ter que se adequar à LGPD. A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado, 2020. Então, é um papel também e um esforço muito grande para todas as instituições públicas. Então, a gente tem o lado do MP atuando, defendendo o cidadão, defendendo, enfim, todo esse aspecto do direito fundamental, papel constitucional, papel infraconstitucional, e a gente tem as obrigações de adequação. É isso aí, essas obrigações são nosso dever de casa, certo, Lúcia? É o que nós temos que fazer para nós podermos dar o exemplo. Agora, eu fico aqui com uma seguinte impressão, quer dizer, a nossa legislação, ela foi, digamos assim, uma inspiração europeia, né, da União Europeia. E recentemente houve uma mudança lá que não foi acompanhada cá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a nossa legislação é inspirada na GDPR, que vocês já ouviram falar, todo mundo, né? É a legislação de proteção de dados pessoais da União Europeia. É uma legislação que teve um impacto mundial, porque ela tem uma aplicação extraterritorial, tá? E ela, na verdade, vocês sabem que o mundo todo quer negociar com a União Europeia, o próprio Brasil, né, está buscando aí fechar acordos, Mercosul, e a gente quer entrar na OCDE. Então, a gente sabe que o nível de proteção de dados tem que estar adequado para a gente poder conseguir, por exemplo, uma decisão de adequação com a União Europeia, conseguir a entrada na OCDE, um dos requisitos. Então, é muito importante para a gente, enfim, esse parâmetro europeu, né? E os Estados Unidos até não têm legislação federal, mas, enfim, tem algumas legislações estaduais e, por exemplo, há décadas que eles têm DPOs, né, encarregados e tal, nas empresas grandes. Então, na verdade, a gente vê que há um sistema muito robusto de proteção de dados na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos, fruto de décadas de cultura, né, de privacidade, de proteção de dados. E uma atuação muito forte, porque um dos pilares da proteção de dados é a atuação das autoridades, tá? Das autoridades nacionais de proteção de dados. E a União Europeia tem órgãos até supranacionais, vocês sabem, né? Tem o European Data Protection Board, tem outros órgãos e tem a Corte de Justiça da União Europeia, né? Que faz o controle de constitucionalidade da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê expressamente a proteção de dados e a privacidade como direitos fundamentais. Então, na verdade, eles têm décadas e a gente começou agora. E tem um detalhe, a nossa autoridade foi formada depois da vigência do início da vigência da lei, que foi 18 de setembro de 2020, a autoridade só foi nomeada, instalada depois e está no início do seu trabalho, e tem um trabalho imenso de enforcement, de conscientização, né, fiscalização, e o trabalho sancionatório, que seria assim, a aplicação das sanções,
só vai começar em agosto de 2021, porque essa parte das sanções administrativas, elas foram postergadas, tá? Para agosto. É a parte da lei que não entrou em vigor. Só que a gente tem o judiciário atuando, nós temos, enfim, todos os legitimados aí atuando, temos uma atuação grande também dos órgãos de defesa do consumidor, porque quase que coincidentemente, muitas vezes você tem o titular de dados como consumidor, aí você tem PROCON, SENACONs e por aí vai. Então, quando a gente olha o Senado da União Europeia, por exemplo, mudança da política do WhatsApp, que está aí, virou o tema da semana, né? Começou na semana passada a discussão, houve essa mudança. Na minha opinião, essa mudança, ela contraria a LGPD, tá? E eles não fizeram essa mudança na Europa. Então, a gente já vê que houve uma atuação até preventiva das autoridades, houve toda uma discussão prévia para que isso não ocorresse lá, né? E aqui lançam a mudança. Na verdade, eu acho que essa mudança ela tem uma série de inconsistências em relação à LGPD, porque ela está prevendo um consentimento ali que eu acho que não é válido, porque ele não é livre, né? A pessoa é obrigada a aceitar aquela mudança de política deles e o compartilhamento com finalidades totalmente diferentes. Porque agora você vai ter o compartilhamento para o Facebook, né, para as outras empresas do grupo. Você tem até um contrato com o WhatsApp e você vai ser obrigado a aceitar o compartilhamento. Quer dizer, isso não é consentimento válido, na minha opinião. Você não tem jeito de oposição, não fizeram nenhum relatório de impacto para avaliar o impacto disso. A transparência está dúbia, porque eles já retiraram a política, mas vai vigorar a partir de 8 de fevereiro. Se você abrir lá, não vê. Quer dizer, é uma confusão, né? Então, isso dá até oportunidades de entidades aí que possam discutir isso judicialmente, porque, na verdade, sanção administrativa não pode ter ainda. Não vamos poder ter a autoridade atuando e aplicando algum tipo de sanção, que pode ser até uma multa muito alta, ou então, digamos assim, poderá ser, né, em agosto, agora não. Então, vamos ver se vem alguma ação aí de tutela coletiva pela frente. Lúcia, é muito importante esse ponto que você tocou da atuação da autoridade administrativa, e eu quero até te fazer uma pergunta em cima disso, assim, da importância da criação da autoridade para fins de evitar a aplicação de eventuais sanções referentes à responsabilidade civil. A importância da LGPD, da criação de uma entidade administrativa para atuar de forma preventiva. Qual a sua opinião sobre essa forma de tutela que a LGPD preconizou? E como eu disse antes, sabe, Leandro, eu entendo que a autoridade ela é um dos pilares normativos da proteção de dados, sabe? Não basta você ter a lei, a autoridade ela é fundamental. Só que ela tem que ser independente, a gente sabe que no Brasil ela ainda não é, ela teria que ter um formato de uma agência, um CAD. Futuramente a gente espera ter uma previsão legislativa nova, né? Trazendo essa independência para a autoridade, ela tem que ser muito técnica. Então, ela ainda não pôde apresentar ainda, né? Foi instalada há muito pouco tempo, está ainda se organizando, já tem alguns cargos que já foram nomeados, e tem que estruturar todo um... Olha, gente, são tantas tarefas, teve um colega que escreveu um artigo que tem mais de 30 atribuições agora para a autoridade. A lei tem dispositivos que exigem que a autoridade faça algum tipo de regulamentação. Por exemplo, se uma empresa menor vai ter menos obrigações na adequação, precisa ter DPO, encarregado, desculpe, é o nome da lei, né? O encarregado é aquela figura que depois eu vou explicar. Mas, enfim, voltando à autoridade, ela tem uma importância gigantesca. Só que esse atraso na instalação da autoridade, porque pela LGPD, pelo texto da LGPD, antes mesmo do término da vacácio, esses artigos de autoridade já estavam em vigor. Só que o governo não fez nada, quer dizer, o governo não nomeou ninguém, ficou postergando. Então, causou esse atraso todo, mas isso não impede nada, a gente tem que continuar trabalhando, tá? Não vamos ficar pensando em leite derramado. Só que eu acho que isso prejudicou bastante, viu, Leandro? E a gente tem uma cultura de judicialização, e, na verdade, isso pode até incentivar a judicialização, né? Eu não sou contra a judicialização quando ela tem que ser feita, né? Mas eu acho que há casos que deveriam ser resolvidos pela autoridade. Por exemplo, você tem um problema de um titular, ele não consegue obter um acesso ou um direito que ele pode requisitar, né? Ele tem vários direitos na lei,
Então, ele poderia levar isso para a autoridade, isso ser resolvido na esfera administrativa. Hoje, o titular pode ir direto para o judiciário, porque o acesso à justiça, lógico, ele é livre, ele está previsto constitucionalmente. Mas aí eu acho que cria às vezes, um sistema um pouco esquizofrênico, né? Você poderia ter a autoridade já trabalhando e preventivamente orientando e trazendo guidelines. Só para vocês entenderem, a GDPR teve 2 anos de vacácio e ela já nasceu com aqueles recitals, tá? Ela tem 99 artigos e 173 recitals, que não são artigos, eles são guidelines, eles são explicações de como interpretar a lei. Fora todas as guidelines e opiniões que a gente tem das autoridades, do Working Party 289, que era a entidade anterior, né, ao European Data Protection Board, e são até os parâmetros que a gente usa hoje no Brasil. Enfim, não é para tropicalizar a lei, mas é para a gente poder também dar alguma opinião mais fundamentada e alguma segurança jurídica. A gente usa muitos parâmetros europeus, né, para aproximar um pouco da nossa realidade, porque a gente não tem. Então, olha quanto trabalho tem autoridade aí pela frente. Aí é essa questão. A gente vai ter o judiciário também trazendo conclusões e jurisprudência. Lúcia, minha amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, no Ministério Público, principalmente no Rio de Janeiro, nós temos uma vocação de especialização. Até porque nós demos conta de que o direito não basta para a nossa atuação. Nós temos que ter, digamos, colegas especialistas em matérias não jurídicas. No meio ambiente, a pessoa começa a entender de várias questões ambientais. Na infância, o sujeito começa a entender de psicologia. Ou seja, ele precisa se aprofundar interdisciplinarmente para ele conseguir desempenhar o papel dele como promotor de justiça e depois como procurador de justiça, porque nós também temos especialização no 2º grau. Eu te pergunto, essa matéria não é específica o suficiente para justificar uma especialização do Ministério Público? Eu concordo que ela é totalmente específica. Essa especialização é urgente para os ministérios públicos. A própria Defensoria Pública do Rio e São Paulo tem feito já tem um programa bem robusto de especialização. É até a Associação Data Privacy que está conduzindo isso. E eles estão preparados para a tutela coletiva. Como a gente sabe, eles têm, né, legitimação para ação civil pública. Bom, e o que eu penso? Eu acho, Sávio, que nós temos, assim, uma transversalidade na proteção de dados que a gente talvez não veja em outras áreas. Por exemplo, hoje eu tenho que entender tudo sobre inteligência artificial. Eu sei programar contratos inteligentes. Eu entendo de algoritmos. Claro, eu não sou engenheira, né, gente? Minha limitação é grande, mas eu discuto com eles. Eu hoje entendo um pouco sobre métricas de governança do ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Eu acho que a proteção de dados está envolvida tanto no S de Social quanto no G de Governance. Então, governança de dados. Então, olha quantos assuntos a gente tem que dominar. E assim, quando você fala em interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, olha a discussão sobre discriminação algorítmica, né, racismo, enfim, tantas questões importantes hoje para o Ministério Público que eu tenho acompanhado, né? O IERB tem um protagonismo incrível. Isso tudo se apresenta. E aí, gente, a destruição é massiva, tá? Quando você fala em discriminação algorítmica, e aí você tem o potencial das tecnologias, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente precisa realmente entrar nessa discussão, ter pessoas sérias estudando. Eu fui para a PUC, vocês sabem, estudar lá um monte de coisas na informática, aprender a programar, aprender, e sempre estudando. A gente tem que estudar, claro, as outras ciências, a gente tem que entender tanto das ciências humanas quanto das ciências exatas. Então, é bem complexo o tema, tá? E ele é top-down. Tanto eu falo top-down numa organização pública ou privada. Top-down, ele tem que vir lá de cima até lá embaixo. Não adianta você achar que, eu não me envolvo nisso. Não. Todo mundo está envolvido, todo mundo tem que estar conectado e estar motivado a entender a importância desse direito fundamental. E quais são os desdobramentos disso, né? Na nossa vida, na vida da empresa. Você vai ter dano reputacional
você está vendo, né, empresas aí que estão simplesmente perdendo, né, os seus apoiadores, seus shareholders, tendo problema até em termos de valuation, por causa de desleixo, de tratamento regular de dados. Então, isso é muito sério, isso implica em índices de valuation, isso implica em índices de confiança, tá? Índices de confiança tem métricas, estão sendo medidos, e aí, gente, vai se aplicar também na esfera pública, porque você já tem o dever de transparência, você tem a lei, mas você tem que compatibilizar, né, com a proteção de dados dos titulares de dados, porque o dado, ele é do indivíduo, ele não é da organização. As pessoas acham que é da organização, que é propriedade da organização, e não é. Lúcia, e na área penal, o que a LGPD prevê para a atuação do Ministério Público? Bom, Sávio, a LGPD, ela não regula a área penal, tá? Ela tem no artigo 4º algumas exceções. Então, a área de persecução criminal, também a área de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, elas não são reguladas pela LGPD. Ela tem até alguns dispositivos que são importantes, sim, porque ela é uma lei principiológica, ela é uma lei geral. Mas ela exige, ela tem uma regra lá, ela exige que seja feita uma lei específica para regular essas matérias que eu mencionei. Então, o presidente da Câmara, ele nomeou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Nefe Cordeiro, ministro do STJ. Então, muitos juristas que trabalham com proteção de dados, e até o professor Danilo Doneda, a professora Laura Scherter, a professora Heloísa Estelita, que trabalha com a área criminal, ele fez um mix, né, de importantes juristas para pensar, até do MP, a gente teve o Vladimir Aras, tá? Do MP Federal. Então, eles já fizeram o trabalho deles, tá? Eles fizeram umas discussões durante a pandemia, foi bem interessante, chamaram até palestrantes internacionais, e fizeram um anteprojeto, redigiram um anteprojeto. Esse anteprojeto já foi disponibilizado publicamente, foi entregue à Câmara, né, ao presidente da Câmara, para iniciar uma discussão mais ampla com a sociedade, as instituições se manifestarem, e eles vão fazer uma agenda. Então, é importante que o MP do Rio também participe dessa discussão. E nesse anteprojeto, existem algumas linhas básicas, a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso, mas o que o anteprojeto prioriza é que toda coleta de dados, ela tenha limites e tenha regras. Você não pode ter, por exemplo, você tem coleta de dados do indivíduo que está sob investigação criminal. Evidentemente, esse indivíduo tem os seus direitos fundamentais restringidos, né? Obviamente, né? Isso faz parte. E o sigilo, senão ele até atrapalha a investigação. Mas você tem gente hoje que não está sob investigação criminal e está tendo seus dados coletados por órgãos do Estado, né? E também todo esse compartilhamento de dados. Então, o que esse projeto preconiza é entender que o poder totalitário do Estado pode virar um poder totalitário do Estado e criar uma assimetria de poder informacional muito danosa para os direitos individuais, para os direitos fundamentais. Então, você precisa ter observância das regras em relação à coleta nesses bancos de dados, restrições até certas tecnologias, por exemplo, de monitoramento, você se preocupar também com o princípio da precaução, que é um princípio que vocês conhecem tão bem, né, aplicado na área ambiental, também se aplica, né, porque se você tiver um acidente, né, um vazamento de dados, caramba, os danos são imensos. Então, você tem uma série de normas nesse projeto, prevendo a realização de relatórios de impacto, prevendo a realização de avaliações, né, de quanto essas tecnologias, essas novas investigações que usam muita tecnologia, né, elas podem impactar os direitos individuais e alguns direitos para os cidadãos, né. Então, hoje você vai ter, tendo uma legislação, vai permitir até que os MPs brasileiros possam ter mais convênios de cooperação, né, com outros países, por exemplo, a União Europeia. Ter convênios de cooperação com a União Europeia para a gente é fundamental, porque a gente sabe que a gente está num mundo de criminalidade cibernética, totalmente global, né, o fluxo dos dados é global. Então, a gente precisa também adequar a legislação na área penal. A gente pode fazer outro podcast sobre isso. Lúcia, vou te agradecer bastante a sua participação e vou ressaltar que a gente vai necessitar de mais um evento como esse para a gente conseguir aprofundar mais com os colegas e com os ouvintes
a tão importante legislação que foi hoje discutida. Aproveito a todos os ouvintes, aproveito o ensejo para ressaltar a todos os ouvintes que o nosso episódio de hoje estará disponível no Deezer, no Spotify, no YouTube e no próprio site do IERB. Agradeço a todos a participação e tenho certeza que no próximo episódio teremos um outro convidado tão bom quanto o de hoje. Muito obrigado, Luiz. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.